Hoje, dentro da nossa temática, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a compreensão de como lidar com as coisas que estão em nosso poder. Na semana passada, nós entendemos que tudo que está conosco não é nosso, pertence ao Senhor. Ele nos chama para sermos seus administradores, para sermos seus fiéis depositários. E hoje nós vamos entender que se temos em nossas mãos algo que não é nosso, devemos devolver ao seu verdadeiro dono. Então, devolvendo o que é teu, é o objetivo do nosso estudo nesta oportunidade, nesta noite bendita que Ele nos concede. Sabemos, meus irmãos, que o Senhor tem grandes planos. O Senhor age de forma sempre muito bem organizada. Se nós olharmos de forma muito superficial para a Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor tem um plano de criação, o Senhor tem um plano de manutenção, tem um plano de sustento, tem um plano de cuidado, tem um plano para gerenciar todas essas coisas e tem também um plano de salvação. O Senhor faz as coisas de uma maneira organizada, de forma que Ele é um grande desenvolvedor de planos, e planos bem-sucedidos. Sendo assim, irmãos, quando pensamos na perspectiva das coisas que o Senhor desenvolve, nós podemos reconhecer que no que diz respeito à sua obra, o Senhor tem também o que nós podemos chamar de um plano financeiro. Espera aí, pastor, estamos pensando na mesma coisa? Estamos falando realmente de igreja? Estamos falando de obra do Senhor? Sim, estamos. Se tudo é do Senhor, é importante que nós entendamos que os recursos também pertencem a Ele. E Ele mesmo levanta não apenas os recursos, mas também aqueles que vão colaborar, contribuir, fazer parte desse grande plano que Ele possui, que tem como objetivo alcançar corações, abençoar vidas e tornar, acima de todas as coisas, o seu nome conhecido. Mas para isso nós precisamos entender que, se tudo é dele, nós precisamos devolver aquilo que está em nosso poder. Pensar, meus irmãos, na perspectiva do dízimo, embora seja uma coisa ainda já bastante difundida, ainda há muita confusão, ainda há muito questionamento acerca disso. De formas que é necessário que nós sempre revisemos o nosso entendimento acerca desse assunto. Porque pode parecer algo de só menos importância, mas estamos diante de um assunto que é crítico, uma vez que é por meio dessa atitude que o Senhor nos deixa, que a sua obra é financiada. Percebam bem que eu estou usando o termo financiar e não manter, porque o Senhor mantém a sua obra, de uma maneira ou de outra Ele mantém. Mas quando pensamos em algo que se desenvolva organizadamente, nós precisamos pensar dentro dessa perspectiva do financiamento, ou seja, os recursos que são arrecadados, levantados para que a obra do Senhor continue alcançando gerações. Pensamos aqui no movimento missionário. E nós sabemos, meus irmãos, como é desafiador para alguém se tornar um missionário. E pensamos que muitas vezes a grande preocupação de um missionário é transpor as barreiras, as fronteiras, e é bem verdade, isso é uma dificuldade, mas não é apenas essa. A grosso modo, as preocupações maiores dos missionários são exatamente em como eles se manterão no campo. E esse é um ponto, meus irmãos, crucial para que nós entendamos a importância de devolver aquilo que pertence ao nosso Deus. Sendo assim, nós vamos começar a entender como funciona esse plano financeiro do Senhor. Nós precisaremos refazer a caminhada. Eu queria convidar você a conhecer ou relembrar alguns textos do Antigo Testamento, até chegarmos ao Novo Testamento, para que nós reconheçamos a importância desse projeto para a manutenção da obra do Senhor em todo o mundo. Temos aqui o texto de Gênesis 14, os versos 18 a 24, onde nós vemos o surgimento, o nascedouro dessa atitude que hoje nós
conhecemos e praticamos, que é fruto, né? A prática é fruto do reconhecimento das bênçãos de Deus sobre nós, não é? Isso já bastaria para nós ensinarmos muita coisa, porque ao devolver nós estamos reconhecendo que primeiro recebemos, que primeiro fomos abençoados. Mas entendamos aqui a partir do verso 18 o que o texto nos fala. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão, ainda chamado Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dê-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. As lições que nós podemos tirar aqui dessa entrega de dízimos de Abraão são bem interessantes, são muito objetivas. São algumas marcas que nós precisamos destacar para que reconheçamos, não é, como a coisa funciona, como o projeto se desenrola. Percebemos, primeiramente, que o dízimo dele é um dízimo voluntário. É oferecido espontaneamente por Abraão cerca de 400 anos antes da lei. Pensamos no dízimo muitas vezes como sendo algo, não é, restrito à lei. E muitos, quando visam defender a extinção do dízimo, dizem: não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça, e o dízimo, portanto, caiu junto com a lei. Mas é bem verdade que nem a lei e nem o dízimo passaram. E, a bem da verdade, nós começamos a compreender que o dízimo surgiu antes da lei ser formulada. Abraão viveu antes de Moisés cerca de 400 anos, e ele já devolvia o seu dízimo. A segunda coisa que nós destacamos depois de reconhecer a voluntariedade do dízimo é a sua consciência. É um ato consciente. Quando Abraão reconhece a propriedade divina sobre todas as suas coisas, ele entrega o dízimo, porque ele tem no seu entendimento o seguinte fato: isso não é meu, isso é do Senhor. E quando ele devolve uma parte, quando ele entrega, não é, um símbolo do seu reconhecimento disso, ele está dizendo para si mesmo quem é o verdadeiro dono de todas as coisas. Que não era ele, mas o Senhor. Portanto, vemos aqui um ato de pura consciência, que é resultante ainda de um coração agradecido. Isso representava a alegria de Abraão pela vitória que o Senhor estava lhe dando ao longo da sua vida. Os começos de Abraão não foram fáceis. Foram passos de fé necessários para a sua caminhada. Sem falar nos desafios, terras estranhas, povos estranhos, medos. Muitas vezes subterfúgios, né, até duvidosos, questionáveis, precisaram ser efetivados por Abraão para que ele pudesse dar sequência ao seu projeto. E ele reconhece que em meio a tudo isso, só lhe fora possível algum sucesso porque o Senhor estava com ele. Por isso, a sua oferta tem peso de gratidão. E essa gratidão culmina em um ato cultico. Sendo assim, Abraão faz desse momento um momento de adoração também, porque ele o faz para a glória de Deus. Ele não faz para seu próprio engrandecimento, mas ele faz em reconhecimento ao amor grandioso e gracioso do Senhor sobre a sua vida. Logo, ele olha para si e se reconhece um homem abençoado, porque essas dádivas foram amplamente derramadas sobre ele. Portanto, percebam que preciosas lições nós tiramos aqui de um ato aparentemente simples, onde muitas vezes ignoramos o seu significado e passamos por cima de tudo isso. Mas Abraão nos ensina que esse ato voluntário, consciente, grato, cultico e abençoador
é, na verdade, algo que diz muitas coisas ao nosso coração. Nos mesmos passos de Abraão vem Jacó, o seu neto, nos ensinando também lições preciosíssimas sobre o dízimo. E vamos lá, Gênesis 28. O tempo se passa, coisas acontecem, e agora vemos Jacó, o fugitivo, tentando consertar a sua vida, diante de uma visão, recebe algumas orientações da parte do Senhor. Gênesis 28, de 18 a 22, temos aí. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Percebam aqui o suplantador, o enganador, se comprometendo, se envolvendo com o Senhor de forma profunda. E aqui nós temos, não é, algumas semelhanças nessas duas entregas e dízimos. Primeiro, a voluntariedade, não é? Que é o reconhecimento e a gratidão por tudo que o Senhor faz. Depois, o despertamento. O que é o despertar? É a piedade surgindo e tomando conta do coração. É um trabalho que nós chamamos, não é, de regeneração. É o Espírito Santo atuando em um coração duro, em um coração muitas vezes voltado para si mesmo, agora disposto a entender, a reconhecer quem é o Senhor e se dobrar diante da sua vontade. É isso que é um coração piedoso. Portanto, é algo, meus irmãos, completamente voltado para a adoração. Depois, temos a fidelidade de Deus, porque ao fazermos esta oferta de forma voluntária e consciente, nós estamos entendendo que não somos nós quem somos fiéis. Muitas vezes, né, damos muito vulto para a nossa fidelidade, mas a fidelidade não é nossa, porque para que possamos ser fiéis, é preciso primeiro reconhecer a fidelidade de Deus. E Ele foi fiel primeiro. Assim como Ele amou primeiro, assim como Ele nos guardou primeiro, assim como Ele nos sustentou primeiro. O Senhor faz tudo antes de nós. Portanto, confirma-se no meu coração a fidelidade do Senhor. E isso me coloca dentro de uma perspectiva contumaz. E é por isso que a prática se torna comum, constante, continuada, não é? Por isso não é um ato isolado. Eu dei uma vez, eu devolvi uma vez, eu fiz uma vez. Não. Eu faço constantemente, porque eu tenho em meu coração, em meu entendimento, uma certeza, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim todas as manhãs, que o amor do Senhor cobre-me todos os dias, que a sua presença, a sua companhia estão ao meu lado cotidianamente. Então eu não posso ser fiel uma vez só, até porque ser fiel uma vez só não é fidelidade. Fidelidade é marcada pela constância. Um coração fiel, ele o é, ao longo de toda a vida e em todas as situações. Mesmo quando o contexto muitas vezes te força, te tenta a infidelidade. É aí que a fidelidade faz diferença. Porque ser fiel onde não há tentação, não é fidelidade. Mas manter-se fiel, quando tudo diz, desista, negue, saia, pare, abandone, aí é onde está, não é, a verdadeira diferença. Portanto, há muitas semelhanças, mas seguimos aqui aprendendo. Dentro da perspectiva da lei, o dízimo também encontra o seu lugar. Agora aqui Moisés já nos ensina a seu respeito, lá em Levítico capítulo 27. Convido você a ir comigo até lá também. E aqui nós vamos encontrar lições igualmente preciosas
para que nós possamos entender o que significava o dízimo naqueles dias. 30 a 32 de 27, de Levítico. E o texto nos diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui o que Moisés está dizendo para nós é o seguinte: o dízimo é regulado pela autoridade divina. Moisés, como representante direto do Senhor no meio do povo, está orientando ao povo que faça a devolução dos seus dízimos. E o que é interessante aqui, a atividade era rural. Para nós hoje é muito fácil, porque você recebe em valores. Mas naqueles dias as pessoas davam uma parte dos seus rebanhos, uma parte das suas colheitas, uma parte de todo o produto do seu trabalho. Muito mais difícil de calcular. Mas era necessário que se fizesse exatamente assim, que se mantivesse a fidelidade, porque era algo feito diante do Senhor. Então o que vemos aqui é uma instituição regulamentada, orientada pelo próprio Senhor por meio do seu servo Moisés, que englobava toda a produção e tinha como perspectiva a santidade, que era a ideia de separação, dedicação ao Senhor. Por que isso era feito? Para que o serviço do Senhor continuasse a ser desenvolvido diante do povo. É importante a gente lembrar, o povo estava em peregrinação, tempos do deserto, tempos da caminhada para a terra da promessa. Mas mesmo nesta peregrinação, mesmo nesse trajeto, mesmo nessa viagem, o povo era servido. Havia ali uma turma que estava cuidando constantemente da vida espiritual daquelas pessoas. Pessoas que, inclusive, ficaram fora, da divisão da terra, para que se dedicassem exclusivamente a isso. Por isso era tão necessário que se mantivesse a regularidade dos dízimos e das ofertas, para que aqueles que não teriam onde produzir o seu alimento, que não teriam onde estabelecer-se, pudessem continuar se mantendo, que eram os levitas. A gente hoje fala dos levitas, aí pensa que é o irmão que toca, é o irmão que canta. Mas os levitas eram aquelas pessoas encarregadas de ministrar diante do povo em nome do Senhor. Eram os sacerdotes. Eram as pessoas que estavam representando o povo diante de Deus e que estavam levando ao povo também a palavra do Senhor. Então era importante que isso fosse feito, para que o povo não ficasse sem assistência espiritual durante a sua trajetória. Então esse objetivo está claro também em Números. Moisés segue ensinando a respeito dessas coisas. Conheçamos aí Números 18, 24 a 27. Vamos lá, só mais um texto. É importante, irmãos, é um tanto quanto demorado, mas é necessário para que reconheçamos o fundamento. Números 18, 24 a 27, o texto diz: porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor sua oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Percebam aqui o porquê. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Percebam que, embora eles não tivessem herança, eles tinham esse recurso que vinha do povo, dos quais eles também tinham que devolver o dízimo, que é o dízimo dos dízimos. Então todos precisam ser gratos, todos precisam reconhecer
que o Senhor, na sua maneira graciosa de desenvolver o seu plano para o sustento da sua obra, não é? Cuida de todos, ao passo que também responsabiliza todos, não é? Da continuidade e do sustento da obra. E aqui nós temos: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebestes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta ao Senhor. A Arão, o sacerdote, de todas as dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Olha que interessante. Então, a finalidade é a manutenção do sacerdócio, para que eles possam se dedicar exclusivamente, que era a função dos levitas. Para que eles não precisassem ficar, não é, preocupados com outras coisas e deixassem de lado a obra do Senhor. É dentro desse princípio que o pastor, quando dedicado integralmente ao ministério, está fundamentado. Nossa igreja nos orienta aqui, cuidemos tão somente da obra para que não tenhamos o nosso coração dividido com outras coisas. Obviamente que a gente não questiona os irmãos que conseguem desenvolver um bom ministério tendo dupla vocação. Nós temos um respaldo bíblico também. Paulo era esse tipo de pastor. Não obstante ele tivesse o direito, ele preferia abrir mão, fazer as suas tendas, obter o seu sustento e contar com o apoio dos irmãos do que receber regularmente, não é, as suas côngoras. Mas o princípio estabelecido pelo Senhor é esse, de uma dedicação exclusiva, não é, quando este recebe, por meio do povo, o sustento que vem do Senhor. Não é? É uma forma muito graciosa de o Senhor nos fazer conhecedores, não é, da nossa dependência dele. Não é? Muito interessante isso, muito didático até. Mas Moisés ainda destaca outros fins, não é, para o dízimo do povo, porque ele diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ir fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Olha só que interessante. Há um objetivo didático aqui também, onde o povo deve reconhecer, não é, que o Senhor é aquele que está dando ao povo amparo, assistência, pedagogia e bênção. Então, quando devolvemos os nossos dízimos, nós estamos reconhecendo tudo isso. Ao passo que, quando retemos, nós estamos fazendo exatamente o inverso. Estamos dando a nós mesmos o crédito por toda a nossa manutenção, quando, na verdade, é o Senhor quem nos dá. Ah, mas eu trabalho, mas eu me esforço, sim, mas para que haja condições de você desenvolver todas essas potencialidades, é preciso que a bênção do Senhor esteja sobre você. Basta que Ele toque na sua saúde, para que tudo isso caia por terra. Basta que Ele embace o seu entendimento, para que você se esqueça de tudo. Portanto, é necessário que tenhamos o nosso coração agradecido e reconhecer que é do Senhor que vem todas essas bênçãos. É Ele que nos ampara, é Ele que nos assiste, é Ele que nos ensina, é Ele que nos abençoa. Fácil é? Não. Somos muito orgulhosos. E o orgulho constantemente tenta dizer: você não depende de ninguém, você se basta, você resolve. Né? Numa linguagem assim bem coaching, você não precisa de ônibus algum, você é o próprio ônibus. Mas o fato é que nós somos criados para depender do Senhor. E essas são maneiras de o Senhor nos colocar em nosso lugar, nos humilhar amorosamente, dizendo: sem mim nada podeis fazer. A afirmação que Jesus nos trouxe para nos lembrar que sozinhos, de fato, nós não somos nada. Ok? Então, entendamos isso. Na história do povo de Deus, o dízimo era praticado
como termômetro da vida espiritual. E ainda hoje ele é. Especialmente em tempos tão materialistas quanto os nossos. O desafio que nos é proposto de nos desligarmos das coisas materiais é cada vez mais uma prova de a quantas anda a nossa confiança no Senhor. Era também um símbolo, de mudança e arrependimento. E ainda era o ponto crítico, dessa negligência coletiva, onde o povo era levado a reconhecer o seu erro, a obedecer os preceitos, a compreender o propósito de Deus e a confiar nas promessas. Percebam quanta coisa está envolvida num ato tão simples, de você devolver uma parte daquilo que o Senhor te deu. Reconhecer a nossa pecaminosidade, nossa condição falha, passível de erros. Lembrar que somos chamados pelo Senhor a obedecer seus preceitos e a compreender aquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. E aí nós chegamos ao Novo Testamento. E a pergunta, continua. Bom, mas beleza, tudo isso aconteceu lá, mas eu ainda devo devolver o dízimo? Como é que é isso? Não é? Porque a gente vê tudo isso, tempos da lei, tempos dos patriarcas, essa coisa toda antiga. Será que isso não foi revisado? Será que isso não foi alterado? É importante lembrarmos que Jesus ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir tudo o que estabeleceu. E a Bíblia ela é uma unidade. A Bíblia não se anula, o Novo Testamento não veio cancelar o Antigo. Muito pelo contrário, ele veio mostrar como as promessas do Senhor se cumprem. Então, se Jesus veio para confirmar todas as coisas, nós vamos perceber que essa prática ela é bem generalizada. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23, ele está aqui dando uma bronca nos fariseus. Não é? Vamos conhecer? Estamos já a finalizar. Jesus está dando uma bronca naquele povo, porque Jesus percebia naqueles homens atos muito bem elaborados. Eram pessoas muito fiéis naquelas atitudes reconhecidamente religiosas. Eram fiéis na devolução do dízimo, eram muito corretos na frequência às reuniões, eram homens que conheciam profundamente os termos da lei, só que Jesus observa problema neles e ele faz algumas advertências que estão aqui nesse texto que eu vou ler para vocês aqui. 23, o que Jesus diz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só que interessante o que Jesus está dizendo aqui. Os fariseus continuavam fazendo a devolução dos dízimos da mesma maneira que o povo de Deus fazia lá nos tempos de Moisés. Tirando o dízimo da hortelã, quem tem plantação de hortelã aí? Como é que tira dízimo de hortelã? Pesar, tirar a 10ª parte, contar as folhinhas? Como é que é isso? Mas eles conseguiam. Aí nós vemos aqui do endro, eu nem sei que erva é essa, do cominho, esse eu já conheço, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aí ele fala, a justiça, a misericórdia e a fé. Então o que Jesus estava falando assim, vocês são muito religiosos, mas o coração de vocês é duro. Só que Jesus finaliza dizendo, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando é o seguinte, é importante ser bom dizimista, mas também é importante ser crente. Ok? Nosso dízimo não pode ser, nossa fidelidade financeira não pode ser, um estratagema, uma desculpa para não sermos fervorosos, para não sermos piedosos. É isso que Jesus está dizendo. Seja completo, faça tudo. Seja piedoso e seja fiel. Eu não sou muito bom dizimista, mas eu oro muito. Não está certo na visão de Jesus. Eu não gosto muito de participar, mas meu dízimo chega certinho. Não chega? Não está certo.
Temos que fazer tudo. Ok? Então é importante que nós entendamos isso. Então Jesus condena o legalismo hipócrita. Lá em Lucas 11, 42, ele fala a mesma coisa. Gente, é coisa para a vida. E em Hebreus 7, o texto vai nos lembrar que estamos diante de um sacerdócio, que agora foi universalizado, e que temos que manter a fidelidade. Ok? Por quê, gente? Ele também é fonte, de sustento ministerial. Paulo está aqui recomendando exatamente àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas se houver infidelidade, como aqueles que pregam o Evangelho vão viver? Certo? Então está aqui implícito manutenção de missionários, sustento pastoral, desenvolvimento da obra, de tudo que a igreja está responsabilizada de fazer. Vida pelo Evangelho. Tudo isso está atrelado à fidelidade financeira do povo de Deus. Portanto, é algo que, se você retém, você prejudica muita gente, você coloca muita gente em situação difícil. E talvez seja por isso que hoje as igrejas precisam inventar tanta coisa. Não é? Porque a fonte de manutenção da igreja é o dízimo. A gente hoje precisa fazer uma série de coisas, não tenho nada contra isso, tá? Entendo a realidade. Mas por que a gente tem que fazer bazar, cantina, isso e aquilo outro, e campanha, mais campanha? Porque falta fidelidade. Porque as pessoas têm fugido do gasofilácio. É por isso que a gente tem que ficar inventando modo. Eu já precisei, inclusive, fazer rifa de bezerro. Estou confessando aqui. Foi no começo, gente, mas... Pastor Jeremias conta uma história interessante de um galo missionário. Procura na internet, está lá. Mas é assim, tem igrejas por aí vendendo almoço para comprar janta. Por causa da infidelidade. Porque as pessoas não devolvem. Tem igreja por aí onde as pessoas estão realmente levando manga, mandioca, galinha, como seus dízimos. Porque é o que se produz. Sabe, gente? Então, muitas vezes nós não compreendemos o reflexo, o impacto de uma atitude como essa. Tanto de se manter fiel, quanto de reter. São duas atitudes impactantes. Quando você comparece ao gasofilácio, essa atitude impacta, onde você talvez nem imagine. Eu creio que muitos dos irmãos aqui não conhecem as extremidades do nosso presbitério. E vocês precisam conhecer. Quando essa pandemia acabar, que a gente puder retornar com as jornadas missionárias, eu gostaria que vocês participassem. Para vocês verem onde o Evangelho está sendo pregado, no sertão do Tocantins. Porque, gente, nós precisamos entender o reflexo da nossa fé. Aonde ela pode chegar. E o que não está acontecendo por causa, muitas vezes, da nossa pouca fidelidade. Ok? Então, nós precisamos lembrar e guardar estas coisas. Então, nós temos, no Novo Testamento, contribuições exemplares. Então, a gente fica, muitas vezes, discutindo, mas e aí é 10% mesmo, não posso fazer a oferta que eu quero? Não é? Se a gente for pegar o que o Evangelho nos diz, o que o Novo Testamento nos diz sobre os dízimos, a gente vai ficar morrendo de vergonha, porque Jesus, tudo que ele pega, ele expande. Então, Jesus pega uma oferta que antes era de 10% e fala, não, a oferta boa é de 100%, que foi a oferta da viúva. Ela trouxe tudo. E aí? A gente pega Zaqueu, e quando Zaqueu se converte e entende, ele diz, vou dar metade. Ele deu um quinzimo. 5 dízimos. Os crentes de Jerusalém também entregaram tudo. A igreja maravilhosa aqui que o Samuel destacou, gostava de ofertar. E os crentes da Macedônia? Crentes pobres, crentes carentes, mas que faziam questão de contribuir com o ministério de Paulo.
E o que Paulo diz? Vocês contribuíram acima das suas possibilidades. Então é gente que não podia, surpreendendo. E você fica aí segurando 10% do tudo que Deus te deu. Então, gente, é para a gente se envergonhar mesmo. É esse o objetivo da mensagem, da palavra. E é isso que a Bíblia faz conosco. O reverendo José Pereira tinha uma expressão interessantíssima. Ele diz: meu irmão, não pense que a Bíblia é a seu favor, ela é contra nós. E de fato é. Porque ela está aqui para nos mostrar aonde nós precisamos melhorar. Então, lembre-se de uma coisa: tudo que está na minha mão, na sua mão, pertence a Deus, pertence ao Rei. Sejamos cautelosos, zelosos e responsáveis com aquilo que não é nosso. Que Ele nos abençoe, para que sejamos não apenas fiéis, mas que entendamos o que é possível fazer com fidelidade. Só isso. Deus não quer mais nada de você, Ele só quer fidelidade, generosidade, só isso. Você não precisa pagar sozinho, você não precisa fazer sozinho. Nem é assim que a igreja funciona. É juntos, e sendo o que o Senhor nos chamou para fazer, que a gente realiza. Amém? Que Deus abençoe você. E que a generosidade seja uma marca do nosso coração. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor por tua fidelidade, por tua generosidade para conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Não permitas, ó Deus, que sejamos omissos. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em tudo, a reconhecermos, ó Deus, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, pela fidelidade e generosidade que ele já possui. Mas, ó Deus, como o alvo do Senhor é que sempre cresçamos, dá-nos, ó Deus, ainda mais disposição para isso, para que em todo o tempo, ó Deus, sejamos reconhecidos pela fidelidade ao Senhor e pelo nosso amor abrangente. Faz assim para a glória do Senhor. Amém. Recebam, irmãos, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador e capacitador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, abençoando a sua caminhada e fortalecendo a sua fé todos os dias, até a consumação dos séculos, quando na glória reinaremos com Cristo Jesus por todo sempre. Amém.